município de Caicó tem a falar sobre tudo isso. Prefeito Tadeu, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, amigo Marcos Dantas. Bom dia, amigo Geraldo Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. É sempre um prazer estar aqui. E a gente sempre tem que fazer esclarecimentos à população em relação a todos os atos administrativos que ocorrem aqui em Caicó. Primeiro, eu quero dizer que se a gente tivesse usado o critério privilégio, como algumas pessoas têm feito esses questionamentos, eu teria próprio me vacinado, teria entrado na listagem da vacinação. Todo mundo sabe em Caicó que eu sou médico que atuei na linha de frente do Covid aqui. Desde março que a gente trabalhou lá no Hospital Regional, no pico da pandemia. Inclusive, eu fui o médico assistente de Gracinha aqui da Unicat, e acompanhei todo o período que ela esteve na UTI internada. Então, se fosse para ter algum privilégio, eu teria sido vacinado. Mas, como eu não estou dentro do grupo de pessoas que foi elencado pela nota técnica da CESAP como os profissionais e pessoas que deveriam tomar a vacina, eu não tomei a vacina. A escolha, a princípio, das equipes de vacinação, eu não tive nenhuma gerência. Quem fez a escolha foi a Secretaria de Saúde, na pessoa de Evaneide, junto com Jardênia, que é a coordenadora de atenção básica, que também trabalha no SAMU aqui da cidade e trabalha no Hospital Regional do Siridó. E essa equipe, ela é formada de pessoas que devem vacinar e pessoas que vão fazer o cadastro. Mas independente disso, Marcos, eu agora de manhã, assim que chegar no gabinete, vou decretar a abertura de uma sindicância. E vou articular essa abertura de sindicância. Já pedi ontem à noite à secretária de Saúde, Evaneide Nóbrega, para que fizesse contato com o Conselho Municipal de Saúde, e farei questão de que essa sindicância não tenha pessoa nenhuma ligada politicamente a mim. Sejam de servidores efetivos da prefeitura, independentes, que talvez não tenham relação de amizade comigo, nem com minha família, para que eles produzam um relatório diante dessa sindicância, e a partir desse relatório produzido da sindicância, eu tomarei uma decisão em relação à equipe que está tomando conta da vacinação e também sobre o servidor, o Almineto. Inclusive, dentro desse decreto, a gente vai afastar ele da equipe de vacinação. E antes mesmo da sindicância funcionar. Antes mesmo da sindicância funcionar. Então o Almir Neto já está afastado da prefeitura? Não, ele está afastado do grupo de vacinadores e vai ficar afastado de seus trabalhos até que a sindicância seja concluída. Então, esse será o meu primeiro ato administrativo de hoje. Vou conversar com o procurador Dr. João Braz, para que a gente faça esse decreto o mais breve possível, anuncie quem serão os servidores que estarão nessa sindicância, para que eles possam produzir em no máximo 3 dias um relatório, para que eu possa tomar decisão em relação ao servidor, em relação também às equipes de vacinação. Quero dizer também que essa listagem de vacinação, ela será alvo dessa sindicância, tá certo? A gente vai pegar toda a listagem e ver se houve alguma irregularidade na vacinação, e a gente vai fazer o que for possível para tornar essa lista de pessoas vacinadas a mais transparente possível, para que as pessoas tenham acesso e verifiquem qual foi o critério que foi realizado na escolha das pessoas. A gente tem que seguir protocolos, e eu disse ontem a alguns incitadores da má-fé, da maledicência, que a gente precisa seguir o protocolo da CESAP. O protocolo da CESAP, ele deixa claro na nota técnica dele. Mas mesmo sabendo de todo o protocolo que foi construído pela nota técnica, a gente vai abrir essa sindicância para apurar o que foi realizado nessa vacinação do servidor Almineto. Prefeito, quando se cria uma sindicância, no mínimo se levanta a dúvida se houve erro ou não, né? Então, no fundo, você tem convicção de que realmente existem erros ou não? Amigo Marcos, é o seguinte, eu vou aguardar essa sindicância para ver se realmente teve algum erro. É evidente que houve uma repercussão do caso que tornou uma coisa do ponto de vista estadual, saiu até no RNTV ontem.
essa situação dessa vacinação, dizendo que houve fura de fila e as pessoas ficaram indignadas em virtude disso, porque os textos que foram criados foram nesse intuito de atrapalhar e dizer que houve uma fura de fila. Olha, eu sou amigo, eu tenho pai e mãe em casa, minha mãe tem DPOC, ela tem obesidade, é fumante, o meu pai tem hipertensão, eu tenho uma irmã com diabetes, tenho 2 avós, uma que tem diabetes e tem mais de 80 anos, e tenho outro avô que tem mais de 80 anos, é cardiopata e já foi operado de cirurgia cardíaca. Então, se eu quisesse furar a fila, como prefeito de Caicó, talvez eu tivesse um pouco mais de acesso e tivesse conseguido essas vacinas para minha família. E até para mim. Mas não fiz isso. A gente vai abrir a sindicância para tornar a coisa transparente e verificar se houve erro ou não em relação à vacinação do servidor Almineto. Mas se tiver havido esse erro, e eu quero deixar claro aqui para a população que o servidor foi escolhido para trabalhar como digitador do SUS da secretaria, mas se ele foi escolhido de modo errado para a equipe de vacinação, alguma coisa desse tipo, a gente vai apurar e, se for preciso, a gente vai exonerar quem quer que seja envolvido diante de um ato ilícito da nossa administração. Mas só para entender, porque é a segunda vez que você faz referência, por exemplo, a essa questão dele ter sido escolhido para o cargo. A sindicância é para apurar a escolha dele para a equipe de vacinação ou o ato dele ter se vacinado na frente dos outros? A abertura da sindicância, Marcos, é para saber se o ato de vacinação dele foi errado, tá certo? Em relação à escolha, isso aí foi uma escolha da equipe das pessoas que estão na secretaria. Infelizmente, a gente está nessa situação de extrema emergência e precisa escolher. Acabou de chegar lá o servidor Almir acabou de chegar na secretaria. E como ele, teoricamente, é uma pessoa que sabe mexer bem na internet, foi escolhido para fazer o cadastro desses pacientes. Mas a sindicância vai ser para abrir e apurar se o ato de vacinação a ele foi errado ou foi certo. Então se justifica até o fato de ele ter, por exemplo, sido nomeado para um cargo e ter assumido outro? Não, é o seguinte, ele foi nomeado como subcoordenador se eu não me engano, de vigilância. Saneamento, né? Saneamento. O que acontece? Esses 2 cargos, inclusive tem outro rapaz lá chamado Jetson, que foi nomeado também. Que também já se vacinou também, né? E expôs nas redes sociais, não é isso, né? Eu não vi se eu não me engano... eu não vi a vacinação dele. Realmente eu não vi se ele se postou alguma coisa, não chegou até a mim. Essas 2 pessoas são nomeadas nesse cargo para atuarem na secretaria fazendo a digitação do SUS. Isso acontece desde a gestão de Bibi Costa. Então, essas pessoas, elas tem que informatizar o SUS em relação ao que está acontecendo na secretaria. Então, foi esse critério que a gente utilizou para a escolha de Almir e de Jetson para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde. Agora, do ponto de vista, por exemplo, de prioridade, por aqui também a Jardênia, já vai conversar conosco, coordenador de saúde aqui de Caicó, do ponto de vista de prioridade. Enquanto nós temos em Caicó, por exemplo, vários profissionais na linha de frente que estão, inclusive, tendo contato diretamente com pessoas com Covid, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas no centro de Covid, pessoas no hospital regional, nas UBSs, né? Você acha justo, por exemplo, ter vacinado inicialmente uma pessoa para um cargo de digitar documentos que talvez nem sempre ele tenha contato direto com pessoas com Covid? A questão, Marcos, a decisão de vacinar ou não, e aí a gente tem que deixar claro para a população, a gente tem que seguir a nota técnica que foi estabelecida pela CESAP. E essa nota técnica, ela também está de acordo com as normativas do Ministério da Saúde. Então, eu fiz questão de deixar a nossa equipe bastante livre na escolha das pessoas que iriam fazer parte das equipes de vacinação e fiz questão de não ter nenhuma gerência na listagem das pessoas que iriam se vacinar. Até porque a gente sabe do momento que a gente está passando, a gente precisa dizer que a gestão pública tem que ser transparente o máximo possível. Eu estou com minha consciência muito tranquila, que se fosse para furar fila, eu teria furado fila para uma pessoa muito próxima a mim, mas não fiz. Inclusive do deputado Vivaldo, que é médico, que é uma pessoa que tem mais de 80 anos, que faz 1 ano que não sai de casa. E não fiz. Então, a questão, o debate está em furar fila ou não.
Eu tenho consciência, e acho que nossa equipe também tem, que não houve isso. Mas mesmo a gente tendo essa consciência, para tornar o ato transparente, cristalino, a gente vai determinar hoje a abertura de uma sindicância. E se houve erro, mesmo que a gente ache que não tenha sido erro, a gente vai afastar e, se for o caso, exonerar o servidor. Mas eu queria a sua opinião, por exemplo, esqueça a nota técnica da Secretaria de Saúde, né? Eu queria a sua opinião como médico, porque você citou, por exemplo, o deputado Rivaldo Costa, pessoa que merece o nosso respeito, mas eu vou citar aqui, por exemplo, é um médico nosso aqui de Caicó, doutor Júlio Gregório, quase 80 anos de idade, todos os dias praticamente dando seus plantões de anestesista no Hospital Regional e até agora não recebeu a vacina, né? Inclusive eu conversei com ele agora há pouco, antes de começar aqui o nosso programa, ele disse que ainda não recebeu e não sabe se vai receber nessa primeira fase. É justo, você acha, na sua opinião, é justo, por exemplo, o Almir Neto ter recebido a vacina enquanto nós temos, por exemplo, um Júlio Gregório com quase 80 anos, médico, todos os dias trabalhando, com comorbidades, não receber a vacina? Esse critério de justiça ou não, Marcos, isso aí eu não vou entrar nessa seara. O que eu vou dizer é o seguinte, é que a gente está seguindo, até porque essa lista de vacinadores, de pessoas vacinadas, ela vai ser enviada para o Ministério Público. E isso vai ser fiscalizado por todos os órgãos de fiscalização. O que eu estou dizendo é que nossa equipe está seguindo criteriosamente a nota técnica. Eu conheço o doutor Júlio, é meu colega de profissão, médico anestesista, mas ele atua no Hospital do Siridó. E o fato dele atuar no Hospital do Siridó, como o Hospital do Siridó recebe gestantes, teoricamente, que não tem diagnóstico de Covid, então ele está ficando provavelmente para hoje para ser vacinado. Porque na listagem dos profissionais que atuam em outras unidades, por exemplo, tem gente que atua no Hospital Regional e atua no SAMU. Então, essa listagem bateu. Então, provavelmente vai sobrar algumas vacinas. E as pessoas que atuam no atendimento básico de Caicó ficou para hoje, diante dessa sobra de vacinas, que também deve acrescentar o médico Dr. Júlio. Inclusive, eu liguei para ele ontem para avisar sobre isso. Falei com o Dr. Júlio César, que é vereador aqui, médico veterinário, sobre essa questão também. Eu quero dizer a Caicó que Tadeu, como prefeito, não tem gerência nenhuma sobre as pessoas que vão ser vacinadas. A gente está seguindo criteriosamente e rigorosamente a nota técnica. Em relação a quem construiu a nota técnica, ela tem vários argumentos. E a gente precisa dizer alguns deles, para poder a população entender. As pessoas que vão vacinar, independente de estarem produzindo o ato de vacinação ou não, a nota técnica ela recomenda e quase obriga o município a fazer a vacinação dessas pessoas. Mas mesmo sabendo que a gente fez aquilo que estava sendo recomendado, eu como prefeito tenho que apurar para olhar se houve realmente essa questão. E a gente vai determinar a abertura de uma sindicância, e eu quero deixar claro nessa abertura de sindicância. Eu vou convocar uma pessoa da Procuradoria Jurídica do município, vou convocar algum vacinador efetivo do município de Caicó e vou colocar também membros do Conselho Municipal de Saúde. E eles vão produzir um relatório. E diante desse relatório produzido, eu vou tomar a decisão. Jardênia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, né? Só deixar bem claro aqui que a gente não está aqui num julgamento, a gente está aqui querendo ouvir realmente todas as versões. Já nós vamos também conversar com o Sindicato de Saúde do Estado, e vocês são conscientes que há hoje um sentimento realmente de insatisfação, né? Por tudo que aconteceu, né? São poucas doses, né, pouquíssimas doses, se fala em 750 doses para Caicó, mas isso ela se transforma apenas em 375, porque tem a segunda dose, não é isso? Então, bem, mas você vai explicar melhor para a gente toda essa questão. Do ponto de vista de coordenadora de saúde aqui de Caicó, o que você tem a falar sobre isso? Bom dia, Jardine. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes. Nós sabemos da insatisfação. Na verdade, ela não é só em Caicó, ela é geral, é nacional. Até porque não é só Caicó que está passando por isso também, né? Isso. Então, assim, realmente nós gostaríamos muito que tivéssemos recebido vacinas suficientes para vacinar todos os profissionais de saúde, porque nós sabemos a luta que todos estão envolvidos e a ansiedade, a espera por essa vacina, né? Infelizmente, nós não conseguimos receber tudo isso.
por um quantitativo pequeno que veio, né, das 42 mil vacinas que vieram para o estado. Só metade puderam ser distribuídas justamente como você falou, porque a outra metade tem que ficar para a segunda dose, garantindo, já que a pessoa que tomar uma vacina não pode tomar feito por outra empresa depois. Então, quem tomar Butantan agora, a segunda dose vai ter que ser a Butantan. Então, para essa garantia, a CESAP só disponibilizou metade. Ainda disponibilizou um pouco menos da metade, porque a gente tem uma perda técnica, né? Então, das 39 mil vacinas que foram distribuídas, Caicó recebeu 750. Então, só para explicar, então no caso serão vacinadas 750 pessoas. 750 pessoas, e as nossas outras 750 doses estão ainda na CESAP e vão vir para a segunda dose, certo? Dessas 750 doses que nós recebemos, na nota técnica do Estado que nos orienta, ela já diz que 50 são destinados para idosos institucionalizados e 700 para os profissionais de saúde, certo? Então, nós tentamos, justamente porque esse critério de justiça, às vezes ele é muito subjetivo. O que eu posso achar justo, o doutor Tadeu pode não achar justo. O que uma pessoa está se sentindo humilhada, como alguns profissionais disseram, é uma humilhação a gente não receber. Para outras pessoas pode estar sendo justíssimo. Então, para que a gente não tivesse que colocar o nosso ponto de vista, o que a gente acha justo, nós tentamos nos basear pela nota técnica emitida pelo Estado. Porque é claro que nós não vamos conseguir vacinar todo mundo. Então, tentamos assumir uma postura técnica. Então, na nota técnica do Estado, lá no ponto 10.7, ela diz que as primeiras pessoas a se vacinarem são profissionais envolvidos na vacinação. E os envolvidos na vacinação não é apenas aquela pessoa que está aspirando e administrando um imunobiológico, mas aquelas pessoas que estão diretamente ligadas naquele processo. Nós tentamos já, de uma maneira, para economizar, poupar vacinas, montar uma equipe mínima. Então, nós hoje só temos 8 pessoas vacinando essas 750 pessoas. Nós convocamos 3 enfermeiros efetivos de um município que são da atenção básica. Como foi que nós tentamos a escolha desses 3 enfermeiros? Procuramos as estratégias de saúde da família que tivessem 2 enfermeiros para que quando um saísse, a população não fosse prejudicada e o outro enfermeiro cobrisse, certo? Então, nós estamos com o enfermeiro da equipe de saúde da família do Valfredo Gugel, uma do Centro e uma do Boa Passagem. Escolhemos 3 técnicos, também efetivos, também da estratégia de saúde da família, e 2 digitadores, porque nós temos o RN Mais Vacina, que todo mundo, para se vacinar, tem que estar cadastrado no RN Mais Vacina, e nós temos um controle que é para ser alimentado em tempo real, justamente para que se evite fraudes, evite furos de fila. Todo mundo que for vacinado em tempo real vai estar sendo inserido nesse sistema. Eu conversei com alguns vacinadores que trabalharam em outras campanhas, que o próprio vacinador faz esse cadastramento desses dados. Por que agora é diferente? Na verdade, nós nunca tivemos um sistema como o do RN Mais Vacina para uma vacina como essa. Nós temos um controle de estoque grande, então nós temos que evitar as aglomerações. No momento em que fica um profissional só para estar administrando um imunobiológico, mexendo com o computador, pegando o celular das pessoas para ver quem é aquela pessoa que já tem o seu cadastro, tanto aumenta a demora nas filas, como também aumenta o risco de contaminação. Então, nós escolhemos uma equipe mínima de 3 pessoas, um enfermeiro, um vacinador e essa pessoa da informática que ficaria responsável para alimentar esses dados. Então, envolvidos na vacina de Caicó, apenas 8 pessoas foram envolvidas para vacinar essas 750 pessoas, e só essas 8 foram vacinadas, certo? O Hospital Regional do Seridó, nós conversamos com ele, pedimos para que eles disponibilizassem profissionais para vacinar que já fossem de dentro do hospital. Para que, como eles já iriam tomar a vacina por serem do hospital, não precisasse a gente mandar mais gente e ter que vacinar mais gente. Então, até nisso, nós tentamos criar uma logística do mínimo de profissionais possíveis para vacinar essas pessoas. Então, por isso que o rapaz que está circulando nas redes sociais, que tomou a vacina, foi necessário, porque o primeiro grupo a se vacinar são essas pessoas que estão envolvidas diretamente nessa vacinação. Ele está entrando nos hospitais, ele está entrando nos abrigos, ele está entrando nos serviços de saúde juntamente com o enfermeiro e vacinador. Então, do ponto de vista técnico, você acha que não houve nenhuma ilegalidade? Não houve ilegalidade. Não houve. Com relação à distribuição das vacinas, né? Algumas pessoas andam perguntando, como você já falou aqui, será que vai tomar hoje? Será que vai tomar nesse primeiro momento? Quero deixar claro que todos os profissionais de saúde pertencem à primeira fase. Só que a primeira fase ainda foi fracionada, porque não tem vacinas suficientes. Então, essa primeira fase, tivemos que fracionar essa primeira fase, mas quem não está tomando agora vai tomar quando chegar da próxima vez mais vacinas. E nós distribuímos da seguinte forma: as 50 doses que foram para idosos institucionalizados, nós estamos destinando para lá.
Inclusive, ontem começamos no abrigo Pedro Gugel. Foram vacinados todos os idosos de lá. Os que não foram vacinados é porque tiveram Covid há pouco tempo. Tinha algum critério que não entrava como elegível para a vacina. Hoje a equipe vai continuar nos demais abrigos, na Casa da Caridade, no abrigo lá do Alto da Boa Vista. Então, essa equipe está fazendo essa vacinação nos idosos. As 50 doses foram destinadas para esse público e não teria sobras. No entanto, eu só vou ter como saber se dessas 50 que foram destinadas para idosos, se sobrou alguma no final do dia de hoje, quando as equipes conseguirem visitar todos os abrigos e ver se algum não entrava com os critérios que pudessem receber a vacinação e sobre. E aí, se sobrar, nós vamos destinar já para os profissionais de saúde também. Com relação às 700 doses que vieram para os profissionais de saúde, só o Hospital Regional do Seridó tem mais de 700 profissionais. E aí, pela nota técnica, diz que o primeiro público a se vacinar seriam as pessoas envolvidas na vacinação, como eu falei, que são 8 pessoas, já aconteceu ontem, antes de começar a vacinar qualquer pessoa. Depois, idosos institucionalizados e profissionais dessas instituições de longas permanências de idosos. Então, os profissionais que estão nesses abrigos de idosos também estão sendo vacinados, pelo risco deles pegarem Covid e estar levando ali para onde estão aqueles idosos. Então, também foram vacinados ontem. Lembrando que essa cota desses profissionais já está sendo retirada dos profissionais de saúde. E aí, após esses idosos institucionalizados e esses profissionais, o primeiro ponto seria hospitais de referência, que seria o hospital regional. Entrei em contato com a direção técnica e clínica de lá, para a gente tentar ver, porque se fosse disponibilizar para todo o hospital, não sobraria mais nenhuma vacina para mais ninguém de Caicó. Então, eles também criaram uma nota técnica, emitiram ontem, colocando os grupos prioritários dentro das prioridades. E então, são quantas pessoas, mais ou menos? Lá, nós temos mais de 700 profissionais, como eu falei, mas nós estamos disponibilizando 400 vacinas para o Hospital Regional. Então, sobrarão 300, então? Sobraram 300. Aí essas 300 vão para onde? Dessas 300, nós mandamos 400 para o Hospital Regional, que vai iniciar hoje a vacinação. 29 para o SAMU, porque depois dos hospitais de referência entram os serviços de urgência e emergência, seja público ou privado, e aí muita insatisfação também de algumas pessoas já questionando, e por que a Unimed entrou antes até mesmo de que a atenção básica? Porque o PA da Unimed também realiza o atendimento de urgência e emergência, e o SUS é universal, ele não faz essa diferença entre profissionais, então nós tivemos que incluir quando contamos como urgência e emergência. Então, foram 29 para o SAMU, 25 para o PA da Unimed, só para os profissionais que estão atuando na urgência, e para isso nós recebemos a escala dos profissionais. 50 para os profissionais que trabalham em abrigos. 34 para o Centro Covid, profissionais que estão diretamente ligados ao público do Covid. Dá para atender todos eles? Dá para atender todos. Dessa quantidade que eu estou passando, atinge todos os profissionais, com exceção do Hospital Regional. 34 do Centro Covid, 18 para a Central de Ambulâncias, porque as ambulâncias de Caicó realizam o transporte desses pacientes com Covid, e 28 para o pronto-socorro do Hospital do Seridó, porque lá, para o pronto-socorro, porque lá também é referência para a Covid em pediatria. Então, essa distribuição de doses dá 592 doses para os profissionais de saúde, resta 108 doses. Essas 108 doses, nós vamos até o final do dia estar decidindo quem vai ser inserido, porque nós estamos esperando fazer um apurado dessas pessoas que foram vacinadas ontem e hoje. Talvez tem sobra. Justamente porque eu coloquei 34 para o Centro Covid, por exemplo. Mas tem gente que trabalha no Centro Covid que já pode ter tomado pelo SAMU, que já pode tomar pelo Hospital Regional. E nós não autorizamos, eu já conversei com a equipe, todos os dias antes da equipe sair, a orientação é a mesma. Se alguém tomou a vacina, ele não tem o direito de transferir a dose dele para outra pessoa. Eu não posso dizer, eu ia tomar minha vacina, mas como eu já tomei, dei a minha a fulano. Ninguém tem autorização disso. Então, as pessoas só vão ser vacinadas, de fato, quem está naquelas escalas, quem está naquelas relações. Se a pessoa já tomou ou não entra nos critérios, ela não vai tomar, e aquela dose vai voltar para que a gente faça um quantitativo daquilo que restou e possa estar incluindo outros grupos. E aí nós temos alguns grupos que estamos tentando decidir, os grupos são grandes. Nós temos profissionais da atenção básica, que quando coloca médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, odontólogos, auxiliar de saúde bucal e agentes comunitários de saúde, ultrapassa as 200 pessoas. E essas pessoas não deveriam ser priorizadas, por exemplo? A atenção básica, pela nota técnica, ela estaria depois dessa prioridade. Elas são prioridades. Só que dentro das prioridades nós temos hospitais de referência, nós temos Centro Covid, nós temos serviços de urgência e emergência, e aí entra a atenção básica. Porque existe dentro da prioridade várias prioridades. Várias prioridades. Né? Existe uma sequência e nós somos muito criteriosos em tentar seguir isso.
isso. Nas prioridades diz idosos institucionalizados, profissionais dessas casas de longa permanência, hospitais de referência, depois serviços de urgência e emergência, depois centros Covid e atenção básica. Então, esses 108 que nós estamos restando, estamos aguardando saber o quantitativo das que vão retornar desse serviço que nós já disponibilizamos para a gente poder ver. A Clínica do Rim, por exemplo, nós temos a Clínica do Rim hoje, ela é referência para realizar diálise em pacientes clínicos que tenham Covid. Então, é um grupo também que tem prioridade. A atenção básica também tem prioridade, só que nós só temos 108 doses para distribuir entre todos eles e é insuficiente. Então, nós estamos esperando terminar o dia para ver dessas pessoas quem é que não entrava em algum critério, para ver o quantitativo que sobra e ver o que é que vai dar para a gente fazer. Se a gente consegue colocar a Clínica do Rim, consegue colocar a atenção básica. Várias perguntas aqui sobre a Clínica do Rim, né? Porque a Clínica do Rim ficou fora. Exatamente. Não é que ela ficou fora, nós ainda estamos, como eu falei, nós temos um volume de 108 doses de vacina, estamos aguardando ver quantas vão sobrar do dia hoje, né, de pessoas que não vão tomar, para a gente ver o quantitativo e ver para onde dá para distribuir. Provavelmente não vai sobrar 100 vacinas a mais que dê para vacinar toda a atenção básica, então nós vamos criar critérios de prioridade dentro da prioridade de novo. Por exemplo, grupos de risco dentro da atenção básica, se não der para vacinar todo mundo, e aí a gente está trabalhando nisso para até final do dia ver qual vai ser o próximo grupo que vai ser inserido nessas doses de vacina para tomar. Então, nós não temos como dizer, não vai tomar ainda. Como você falou, o caso de Dr. Júlio, a gente está vendo a possibilidade de profissionais idosos que não se afastaram, estão trabalhando dentro de centro cirúrgico, a possibilidade, mas tudo isso nós não podemos dizer ainda, porque precisamos do apurado do final do dia. Agora, Jardine, quantas vacinas, quantas doses seriam necessárias para atender toda essa demanda que você falou? Você trouxe aqui um panorama da área de saúde de Caicó, né? Quantas doses seriam necessárias para de início vacinar realmente, sem qualquer reclamação, essa categoria? Eu não tenho como lhe dizer de exato, porque Caicó, ele é um polo, e nós temos muitos profissionais de outros municípios. Inclusive, algumas pessoas têm dito, mas fulano que é de outro município, por que não toma em outro município? Mas se ele trabalha num serviço de referência aqui, vai ter que ser vacinado aqui. Então, nós estamos vacinando muitas pessoas que não são exatamente de Caicó, mas trabalham dentro do regional. Então, eu não tenho como lhe dar essa quantidade exata por ter tantos serviços, né, privados e públicos com profissionais de Caicó e fora, mas eu acredito que no mínimo umas 2.000 vacinas para a gente conseguir atender essa população. Existe perspectiva de chegar mais vacina e quando é que deve chegar? Existe, mas nós não temos certeza das datas, tem uma previsão, uma possibilidade de chegar em 15 dias, mas é tudo muito incerto porque a procura é grande, né? Desde já eu quero dizer que a insatisfação é muito grande das pessoas, sempre fica tentando arrumar um culpado, tentando arrumar um erro, tentando arrumar, porque todo mundo quer tomar a vacina e nós entendemos, mas deixar claro que não existe um culpado. O culpado não é Tadeu, o culpado não é a equipe técnica da secretaria, o culpado não é Fátima Bezerra, não é a CESAP. É um avanço já a criação dessa vacina, o mundo inteiro espera por ela e a produção para esse primeiro momento não foi suficiente, mas vai chegar para todo mundo. É porque o ser humano ele é movido, por exemplo, a sentimentos, né? Na hora que você, por exemplo, poxa vida, você vê a foto na rede social de um camarada que até pouco tempo estava esnobando, gosta de se exibir nas redes sociais, tomando vacina na frente de um idoso, de um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, o primeiro sentimento vai ser de revolta. De revolta, entendo. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de ninguém. Você paga, inclusive, pelos seus erros e as suas consequências do que você faz. Mas até pouco tempo o camarada estava se expondo nas redes sociais, né, esnobando, né, até criticando. Dizem até que essa questão de auxílio emergência, enfim, mas isso aí, cada um assume as suas consequências, os erros de sua vida. Agora, o primeiro sentimento que causa realmente é revolta. Pois você tem em casa um avô de 80 anos de idade que não recebeu a vacina ainda, aí uma pessoa em pleno gozo de sua saúde, né? Vai lá e vai na frente dos outros, mas pelo que você entendeu, né, do ponto de vista técnico, pode ser imoral, mas é legal, não é isso? Isso. Mas a questão vai mais além do que isso, né, Marcos? A questão da vida pregressa do rapaz, aqui a gente não está para fazer nenhum tipo de julgamento. Qualquer pessoa que tivesse ali como digitador, fazendo o cadastro, ela iria receber a vacina. É importante a gente deixar claro. Porque todo mundo está achando que o prefeito está provocando furas de fila na vacina em Caicó. A notícia que foi veiculada aí, e aí onde está a coisa da justiça e a injustiça. Aí houve injustiça. Inclusive, a pessoa que escreveu o primeiro texto, dizendo que tem ligação política com um grupo político diferente do meu. Mas até aí eu respeito a opinião dele. Agora, a gente tem que fazer as coisas usando
procurando saber o que está acontecendo. Eu entendo o sentimento de revolta, compreendo, inclusive estou revoltado porque eu não estou conseguindo vacinar meus avós. Se eu quisesse furar a fila, eu teria vacinado minha mãe, teria vacinado meus avós e teria vacinado outros amigos meus, que inclusive falaram comigo ontem, que são colegas que, apesar de não estarem no hospital regional, estão na linha de frente do tratamento Covid, como é o caso do Dr. Marcos Galvão, que todo dia, inclusive eu vou pedir para você, Jardênia, colocar na listagem esses outros médicos que trabalham em ambulatório e que atuam atendendo pacientes Covid. Dr. Marcos, que é otorrino, como Dr. Enio, atendem uma infinidade de pessoas com sintomas respiratórios. Mas, por exemplo, eu não consegui colocar ele na listagem, porque a prioridade foi essa que Jardênia, que a gente teve que seguir a nota técnica. E eu quero dizer ainda mais a Caicó, seria muito burrice nossa, no momento desse de transparência, de rede social, de todo mundo ter acesso à informação, a gente ter provocado uma fura de fila. Mas eu volto a dizer o seguinte, que eu estou muito consciente, estou muito tranquilo da minha responsabilidade. Inclusive, achavam que eu ia fazer uma pauta de saúde política. Eu fiz questão de escolher para a secretaria pessoas técnicas. Trouxe Evaneide, que é uma pessoa técnica. Trouxe Jardênia, que é uma pessoa técnica que não tem vinculação político-partidária com ninguém. No Hospital do Siridó, mantive a estrutura que estava dando certo. Então, a gente não vai usar essa pauta política de piquinês em Caicó na saúde. Então, eu quero dizer que eu estou muito tranquilo da minha responsabilidade e muito, apesar de todo o estardalhaço que foi causado ontem, porque para você reparar uma injustiça, não tem como reparar uma injustiça. Porque depois que foi veiculado em jornais, em blogs, inclusive questionando a conduta ética de outros secretários que não fazem parte da saúde, mas que estão ajudando, que estão colaborando. O coitado do Jetson ontem foi dormir, sei lá como ele conseguiu dormir. Porque um blog aqui na cidade disse que quem provocou a fura de fila foi ele. Então, isso é uma injustiça muito grande. Aí como é que esse blog vai reparar essa injustiça? Não tem como. Depois que você coloca o nome das pessoas num blog que é lido pela população do Rio Grande do Norte inteira, para você reparar uma coisa dessa é muito difícil. Mas eu volto a dizer, a consciência da equipe está completamente tranquila e vamos continuar fazendo o que for recomendado. Infelizmente, a vida pregressa desse garoto é um rapaz, conheço ele, tem uma relação até de proximidade. Ele é seu amigo, não? Não, assim, eu conheci ele durante a campanha. Não que a gente queira interferir nas suas amizades, apenas porque você sabe que a repercussão de ontem para hoje é em cima da amizade que você tem com ele, que inclusive seria indicação sua, né? Que o mesmo não tinha condições técnicas de assumir o cargo, por isso que eu perguntei, ele é seu amigo, você falou com ele? Ô Marcos, essa questão de indicação é um negócio complicado. Almir, eu conheço assim, não tenho relação de amizade próxima com ele. Inclusive, na hora da gente fazer as escolhas, ele veio, entregou o currículo e disse, ele se encaixa como digitador? Perguntei a Evaneide. Evaneide disse, se encaixa. Ele sabe mexer em informática e a gente escolheu a partir desse critério de realmente dar conta de uma tarefa que tinha na secretaria. E aí, durante a escolha, eu nem sabia que ele tinha sido escolhido para fazer parte da equipe. Depois que teve a repercussão de Jardênia, quem escolheu? Que critério foi esse? A Jardênia mandou um áudio para mim, disse, Tadeu, foi dessa forma a escolha. Pronto. Então, eu quero dizer o seguinte, que o prefeito não tem gerência nenhuma sobre a listagem e a equipe está seguindo, a orientação minha é seguir a nota técnica que foi recomendada. Até porque a gente tem os órgãos fiscalizadores que provavelmente irão pedir isso e antes deles pedirem, eu já estou fazendo a abertura de sindicância para que a gente apure qualquer ato de ilegalidade durante essa vacinação. Começa o trabalho da sindicância hoje? Hoje. Ok, hoje então. Mesmo. Jardênia, só para fechar, tem uma pergunta aqui. Os técnicos de radiologia que trabalham nas clínicas privadas atendendo pacientes com Covid, será quando a vacinação? Não vai entrar nesse primeiro momento dessa primeira fase. Todos os profissionais de saúde, eles pertencem à primeira fase, certo? Mas como eu já falei, a primeira fase teve que ser fracionada. E quando nós estamos tentando seguir essa nota técnica, como eu já falei, só restam 108 doses que nós estamos tentando colocar nesse momento para atenção básica e para a clínica do rim. Só que aí eu não tenho como dizer ainda o quantitativo que vai ser, quem vai conseguir entrar nesse grupo. E aí quando vamos esperar novas vacinas. Então, você aqui
falando para além da verdade aqui, você garante que todos os profissionais de saúde de Caicó serão vacinados? Todos os profissionais de saúde de Caicó serão vacinados conforme as vacinas forem chegando. Você seria capaz de, por exemplo, estimar em quanto tempo 100% serão vacinados? Não, porque depende da produção da vacina e da distribuição, né, para todo o Brasil. Hoje a gente não tem como dizer, a gente até esperava que chegasse mais, tivemos surpresa quando soubemos que foi só 750, então eu não tenho como dizer, porque foge da governabilidade a nível municipal, dizer quantidades de vacina e quando chegarão. Profissionais de saúde que trabalham em outros municípios e moram em Caicó, onde é que eles devem se vacinar? Se for num serviço de referência, é o seguinte, por exemplo, os profissionais que trabalham no SAMU, aqui em Caicó, mas nas suas municípios eles trabalham na estratégia de saúde da família, eles têm prioridade de tomar aqui no SAMU, certo? Então, nos serviços que eles trabalham, que são referência, eles procuram esses serviços. Se aqui ele trabalha na atenção básica, mas no município dele ele trabalha num serviço de urgência e emergência ou num serviço de referência, ele vai tomar pelo município deles. Ok, obrigado pela sua participação. Quero até te convidar para que depois, com mais calma, com mais tempo, você possa voltar aqui para falar um pouco mais desse plano de vacinação da Covid-19 aqui em Caicó, tá ok? À disposição. E boa sorte aí na sua função. Prefeito, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer, dizer que a gente está fazendo um trabalho árduo aí para organizar as coisas em Caicó. Inclusive, eu quero adiantar aqui para você, Marcos, que ontem a gente teve a cota do ICMS bloqueada. A gente deveria ter recebido 500 e poucos mil reais de cota de ICMS e foi bloqueado 210 por precatório e mais 100 e pouquinho por algumas ordens judiciais. Então, eu estou tentando contato com o presidente do TJ para ver se a gente consegue revogar daqui para segunda-feira esses bloqueios, para a gente dar conta de ver qual o panorama financeiro. E eu venho aqui no seu programa para a gente dizer como é que a gente vai fazer a questão do pagamento aí das folhas, a folha que ficou atrasada e também da folha de janeiro. Infelizmente, hoje a gente ainda não tem um panorama real de como é que vai ser o comportamento daqui para o final do mês. E hoje a gente tem até uma reunião com o sindicato e vamos sentar com eles para novamente mostrar as transparências das contas. Ok, obrigado. Nós conversamos com o Dr. Tadeu, prefeito aqui do município de Caicó, e a Jardênia, ela que é coordenadora de saúde aqui do nosso município. Eu vou para o intervalo comercial, volto já no quadro Check-up no rádio com o doutor Vander Wade, médico cardiologista, que participa daqui a pouco aqui do nosso Panorama 95. E ainda hoje nós vamos também receber aqui o Centro de Saúde. O Centro de Saúde está recebendo aí várias denúncias de outros casos que envolvem supostas fura-filas, né, na vacinação aqui na cidade de Caicó. Volto já. A Clínica São José traz um novo conceito em atendimento.